Bem, esse vídeo aqui é diferente, voltado para o pessoal do canal. Meus amigos, estamos em guerra. O mundo engana todo mundo e só a gente é acordado. Realmente, Deus falou que ia juntar as pessoas nesse canais. Vai crescer mais, mas são poucas mesmo. Como eu disse em uns vídeos passados, sim, um anjo me disse, seriamente, e falava preocupado que 90% dos evangélicos não foram salvos. E 5% dos católicos. Se a gente entrar em alguns grupos ali, de evangélico católico, vocês vão ver que eles estão com a mente obcecada, estranha, por exemplo. Uma imagem boba, qualquer imagem boba ali, eles falam amém, 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 amém. Se você perguntar alguma coisa para eles, não respondem. Eles parecem máquinas. Isso é uma mente dominada mesmo, dominada por um maligno já. E eles não estão no caminho de Cristo, entendeu? Sim, eles podem agir normalmente, só que o assunto principal, o demônio chega lá e pá, não deixa a pessoa ver, não deixa escutar, passa para um ouvido, sai por outro, entendeu? Por exemplo, um católico mesmo, ele fala que é cristão. Cristão, o dicionário diz que é aquele que segue Cristo. Beleza, mas aí eu falo pra ele, olha, mas Jesus disse pra orar somente ao Pai. Então você tem que seguir ele pra ser cristão. Mas ele ignora, ele não consegue entender isso. Dá um pane nele ali, ele fica com raiva, não sei o que, etc. E não segue Cristo, então não é cristão. Da mesma maneira estão os evangélicos. Exemplo, Jesus nunca disse para colecionar ouro, se envolver com o mundo, e sim o se converter contra o mundo, entendeu? Do homem social que faz social do homem que faz pecar. Esse mundo injusto, amar nada desse mundo, entendeu? E amar a Deus e o mundo ali de cima, que Deus ali é o próprio mundo de cima, entendeu? Jesus leva ao Pai. Messias significa isso. Tá tão ruim os evangelhos que nem sabe o que é Messias, cara. Tipo, eu perguntei pra muitas pessoas, a maioria não sabia. Eu creio que 90% mesmo. E a mesma coisa, cristão é aquele que segue Cristo. Jesus nunca disse para colecionar ouro, só tem versículo para negar ouro. Exemplo, o jovem rico, camelo, há dois senhores, um é Deus, o outro é ouro, e não tem como servir os dois. Um vai contra o outro, não existe meio termo entre os dois. O dinheiro é resto do mal. Enfim, vários exemplos, entendeu? Nenhum falando pegue ouro. Sim, Deus fala que é dono do ouro, realmente, porque Deus criou o ouro, entendeu? Mas na verdade o ouro é um espírito solidificado, caído, entendeu? E lá pra frente eu explico cientificamente isso. Respondendo algumas perguntas que me mandaram, bem, realmente é complicado sim dizer isso, mas realmente foi enviado do alto. Mas você não precisa acreditar nisso, você precisa realmente verificar as coisas que eu vou falar e vai ver que eu não falo nada novo, só falo para seguir Cristo e lembro os ensinos de Cristo, entendeu? E realmente, porque vai ter muito pastor querendo discutir teologia com o próprio Cristo, entendeu? Chamando ele de falso messias e vai ver muito disso. Exemplo, realmente vai ter um falso messias. Mas falso messias vai distribuir ouro pelo mundo, entendeu? Mas os evangélicos, os pastores vão dizer que esse é o Cristo verdadeiro, que ele vem pra, trazer vida e abundância, entendeu? Mas a vida e abundância, ele era vida realmente, viver para sempre, não morrer, entendeu? Quem segue Cristo de verdade não morre, porque está com Deus e Deus é vida. Enfim, o Jesus nunca pregou ouro, ele pregava amor, e pregava amor ao Pai, e buscar o Pai em primeiro lugar. O falso Messias ele vai distribuir ouro e vai dizer que é o próprio Deus, entendeu? Porque o mundo preparou esse ambiente para ele. Exemplo, sabemos que a Igreja Católica, ela é aquela igreja que fez Inquisição, matou gente. Antes era o Império Romano, esse Império Romano que matou Cristo, perseguiu cristãos. Depois matou todo mundo, apenas trocou o nome. O catolicismo romano fez Inquisição. Os soldados romanos se viraram a Inquisição e mataram todo mundo que questionava o Papa, dizendo que agora ele era santo. Quem questionava morria e escondia a Bíblia, entendeu? Meu amigo, como eu disse em outro vídeo passado, imagine o seu vizinho indo pro passado, criando um exército de Inquisição e ele se fala que é santo. E aí ele mata todo mundo que fala que questiona ele. E até hoje ele tá vivo. E todo mundo chama. Hoje em dia tem um. Criou. Virou inverso. Deixa a pessoa ter raiva desse seu vizinho que tá se dizendo santo, matando todo mundo que acha o contrário. Tá amando o cara. Se eu não me engano, em 2014, o Papa mesmo, ele proclamou os dois papas anteriores que já estão mortos santos. Vê se pode. Mas quem deu essa autoridade a ele? Foi o que? Os humanos, os homens? Entendeu? Deus não foi. Pra quem duvida, pra quem acha ruim eu dizer isso, pesquisa lá no Apocalipse 17, que diz que há uma igreja enganadora no mundo que é mundial, chega até os reis, parentes presidente, se ajoelham, prostam a eles. Fala que essa mulher, sempre profecia mulher igual a igreja, está sobre o mar e se massacra pessoas, multidões.
Fala as cores das vestes dessa mulher, que é a igreja, é as mesmas cores da roupa, antiga roupa do Papa, as atuais do cardeais. Fala que é ordenada de ouro. O Vaticano é cheio, lotado de ouro, até as paredes de ouro. Tem até banco próprio. Fala que os reis se prostram a ela, que seria o presidente. Fala que bebe no cálice o sangue de cristãos, que seria perseguição antes dos cristãos, que era o Império Romano antes. Também era a própria Inquisição, entendeu? Que matava a gente em nome de Deus. Escondeu a Bíblia, escondeu a verdade. Fala até de uma feira em frente a essa mulher. E no Vaticano, lá em frente tem uma feira também, tentaram tirar ela juridicamente e não conseguiram juridicamente, porque Deus não quis. Fala até os itens que vendem nessa feira, também fala lá na Bíblia. Enfim, no último, tem várias coincidências que bate lá com o catolicismo. Igreja, se não é catolicismo, cadê essa igreja mundial que engana o mundo? Chama ela de igreja de prostituta porque ensinou a orar a todos, menos ao Pai. E Jesus falou que orar somente ao Pai. Tá lá também. O discípulo de Jesus, ele disse, o que tem que fazer para ser salvo? E Jesus falou, lembra dos mandamentos? Então, muitas pessoas, muitos evangélicos enganam dizendo que não é mais para seguir os mandamentos. Jesus já disse não vinha alterar nada, então continuou a mesma coisa. Então era para ser sábado ainda, era para ser praticamente o judaísmo, mas com o Jesus, o cristianismo, entendeu? Mudar nada, só acrescentar. Jesus disse não vim mudar nada e só acrescentar. Mas mudaram tudo, até os evangélicos dizem para mudar mesmo, entendeu? Lá em Timóteo está escrito que nos últimos tempos iriam aparecer igrejas com doutrinas satânicas que proibiriam casamentos e proibiriam certos alimentos. Adivinha que é essa igreja? A única igreja que proíbe algum casamento aqui é a igreja católica, com o Papa. Ele proíbe o Papa de casar. Fora que toda sexta-feira é lei para eles de não comer carne, mas só deixar um dia do ano. Na verdade, você vê como que isso é apenas dica, porque, por exemplo, a Bíblia diz que quando o Messias vir, a gente não comerá mais carne, entendeu? Porque é vida e é feio matar a vida, etc e tal. O camelo, a ovelha deitará do lado do leão, etc. Mas o Paulo ali disse isso lá em Timóteo, porque para dar uma dica mesmo de achar essa igreja que era dominada por demônios, porque proibia o certo alimento nessa época, entendeu? E essa é a única igreja que proíbe casamento e proíbe alimento. Enfim, por que teve uma pergunta de um cara, por que isso acontece? É porque justamente é uma seleção, entendeu? É pra achar a mente que é evolutiva, entendeu? Exemplo, a pessoa tá vendo a igreja fazendo um monte de coisa ruim, a pessoa com mente pequena, ela fala, opa, Deus não existe, ou Deus é ruim, entendeu? Não é porque, agora uma mente boa vai pensar, pô, não é porque um cálculo pequeno tá errado que um cálculo grande está errado. Deus pode existir, mas essa igreja tá errada, entendeu? E porque a igreja faz parte do mundo, que Jesus falou, largar o mundo, entendeu? Morrer pro mundo, lutar contra o mundo pelo nome dele, você vai ver. Nessa conversa que eu tive com o anjo, ele me explicou sobre isso, sobre as pessoas que morriam achando errado essas coisas injustas do mundo, entendeu? Da igreja. Por exemplo, esse negócio de Inquisição. Eu gosto de usar esse exemplo que eu disse antes, por exemplo, do seu vizinho. Imagina o seu vizinho criar um exército de Inquisição, matar todo mundo que questiona ele, dizendo que ele não é santo. Ele tá lá se dizendo que é santo. Se você ousar olhar pra ele, na verdade o Papa ali, quando ele andava lá na Idade Média, se as pessoas não se abaixassem, viam um soldado cortar a cabeça dele. Enfim, imagina o seu vizinho assim, você ia gostar? Beleza, você não ia gostar? Não? Então vamos supor que ele voltou pro passado. Aí ele fez isso e vamos supor que de algum jeito até hoje ele tá vivo. Mas hoje as pessoas amam ele e dizem que ele é santo. Mas já passou tanto tempo que não precisa mais matar as pessoas porque só existia a pessoa que aceitava isso e, e pessoas de fazenda que só via o mato crescer. Só eles tiveram seus filhos e foram a mesma coisa. Todo mundo que tinha uma mente mais revolucionária morreu, entendeu? Enfim, hoje tá essa ignorância toda, todo mundo abaixar a cabeça pra esse papo. E é esse seu vizinho. Realmente, literalmente vizinho, é tão humano quanto ti. E foi quem colocou seu vizinho ali como santo? Ele mesmo.
Inclusive ele mesmo antes de se dizer santo e mudar o nome ali para apostólico católico romano, antes disso ele era o Império Romano que matou Cristo, perseguiu cristãos. Mas enfim, tu seguindo Cristo ficaria contra isso, contra aquele esse cristianismo ali da Idade Média, entendeu? Porque que isso diz pra gente não aceitar isso, entendeu? Isso é errado. Tá maltratando o povo todinho e o cara se dizendo santo. Então a pessoa morria, mas naquele tempo, se você segue Cristo, você ia ficar contra a igreja daquele tempo lá da Idade Média. Por quê? Porque matava gente, perseguia, torturava, a Inquisição ali matava a pessoa, entendeu? E você acharia injusto aquilo ali. Você sim, iria impor, mas quem se impor iria ser morto. Bem, o anjo me disse nessa conversa que as pessoas que morriam ali nesse tempo, de verdade eram salvas. Elas morriam em prol de Deus, porque Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Elas viam aquela injustiça ali, negavam aquela justiça, não queriam participar daquilo. Mesmo sabendo que ia morrer, falavam, cara, você está errado. Ele morria, mas o que acontecia? Ele ia para cima, pro céu. É que nem, por exemplo, uma partícula de água. Vamos supor que as partículas de água ali, elas acham que quem ficar na superfície morre, porque some, evapora. Mas é justamente isso. Você está ali recebendo o sol, que é vida, transmite aquela justiça, etc e tal. E beleza, a águazinha ali evaporou. Pra todo mundo que ficou parece que foi pior pra ela, mas não foi pior pra ela, ela subiu. O que aconteceu com aquela partícula de água? Morreu, né? A superfície, mas o que desceu? Ela foi lá pra cima. Agora tá em forma de nuvem, subiu. Enfim, da mesma maneira era isso que acontecia. Então os anjos deixavam isso acontecer pra. Porque quem negava esse sistema todo já subia lá pra cima. O sistema que eu digo cultura, cultura injusta, esse mundo, entendeu? Praticamente isso era uma forma de batismo. Mas, como eu, tipo, vim do alto, eles viram pelos meus olhos também. Eu vi certas coisas que não eram tão certas, por exemplo. Aquela mulher ali, uma mulher lá na Idade Média, ela poderia não querer lutar contra o Papa, entre aspas, lutar, né? Não morrer porque ela tinha um filho e ela acharia errado morrer e deixar o filho dela sozinha no mundo. E acharia que isso seria uma coisa que vira as costas a Deus. Enfim, há uma obra para salvar esse tipo de pessoa, entendeu? Que defende ainda amor, mesmo que seja amor somente ao filho. Na verdade era para amar todos como seu filho, entendeu? Era para amar todas as crianças, mesmo os órfãos, como seu filho. E Jesus ensina isso. Só que a pessoa, graças ao sistema do mundo, ela é influenciada pelo mundo, só ama o filho dela e joga pedra nos outros. E por isso esse mundo está no caos. Imagina se todo mundo amasse todo mundo como seu filho, como é que seria? Pois é, isso é só lá no mundo de cima, que não tem como. Até porque todas as pessoas com mente boa já estão lá em cima. Hoje, quem segue Cristo literalmente de verdade, obviamente vai achar coisas erradas da igreja. Primeiro católico, hoje não está matando gente, mas por exemplo, Jesus disse orar somente ao Pai. Por que não faz isso? Vocês têm que acordar, porque o mundo jaz no maligno. Deus apenas quer ver quem é que vai seguir Ele contra todo esse mundo. Você ama Ele ou você ama o mundo? Mas não somente isso, por exemplo. Você para uma mulher, por um filho, até por emprego e dinheiro, você poderia querer lutar contra todo o mundo. E por Deus, tu faz isso? Agora Deus quer ver. Porque Deus é amor, você está vendo amor onde você está? Ou você está vendo pessoa querendo se achar, querendo dizer para você viver, usufruir de tudo, enquanto a pessoa sofrendo por aí? O certo era realmente você investir nas pessoas, mas se você também se investindo em Deus, também ajudaria aquelas pessoas, nem que seja depois. Então tomem cuidado com esses falsos aí, porque, por exemplo, quase não há igreja certa hoje em dia. Quase não há mesmo, se houver é um milagre. Que mesmo aquela certinha ali é do pastor e do pastor que ele quer viver no mundo. Tá errado já isso. Isso é anticristo. Jesus disse morrer pro mundo.
Vamos acordar? A gente tá vendo, pesquisa aí e veja que há muitas pessoas aí falando que teve sonhos de arrebatamento e que ficou. E eu tô falando. Eu conversei com um anjo e ele lá disse na matemática mesmo, 90% não foi pro céu. Não adianta vocês falarem que ama a Deus se vocês não provam isso. Não adianta você falar que é o outro aí que é errado e você é santo. Ah, esse povo não quer Deus, é você, cara. Pare de apontar o outro, é tu que é o pecador. Se veja como pecador. Paulo diria, eu sou o maior pecador de todos. Então se diga também. E mude. Você já tá pecando falando que o outro é você tem que olhar você mesmo. Então não siga terninho nem manto. Questione, siga Jesus. Vai ver que fala muita coisa diferente. Jesus fala para amar a Deus acima de tudo e buscar Ele acima de tudo. O evangélico só fala Jesus, infelizmente. Só fala de Jesus, só vê Jesus. O evangélico diz, por exemplo, é, que Jesus pode tudo, que Jesus é único, que Jesus se enviou, que Jesus se ressuscitou. Mas a Bíblia está dizendo totalmente o contrário. Jesus até diz que nenhum demônio Jesus consegue expulsar se o Pai não estiver presente. O Filho não pode fazer nada se o Pai não vier primeiro. Está assim na Bíblia. Tá lá escrito que foi o Deus que ressuscitou o nosso Jesus. Então há muita mentira, porque eles estão preparando. Ali é o maligno, usando a cabeça deles para preparar o ambiente pro falso Messias. Porque o falso Messias vai dizer que é ele mesmo, ele não vai dizer que existe Deus Pai. E ele vai querer, o falso Messias vai querer ser vivo nesse mundo e bem. Aqui tá um caos porque é para você entender que esse mundo não é o que Deus quer, mas o último teste será o reconhecer o verdadeiro Deus e o ambiente todo preparou para o Messias falso chegar. Ele vai dizer pra você ficar aqui no mundo, vai te dar ourinho, vai ficar. É, você ser feliz aqui no mundo. E Jesus vai falar o quê? Você tem que largar esse mundo, morrer pra esse mundo e querer o mundo de cima, onde o Pai está. Então, se você chegou até aqui, é porque Deus tem carinho por você. Você já tá vendo uma coisa bem real e. Não tanta palavra, bem mastigada, entendeu? Eu suei pra ver essas coisas aqui. E muito, foram anos. Deixei de fazer muita coisa mesmo, literalmente, entendeu? Até de casar também. Então, o mínimo que você tem que fazer é o seguinte: comprovar na Bíblia quem é que está certo. Mas também a gente vê quem é que está certo só de olhar também, porque desde pequenininho, eu olhando com os olhos de criança, eu não vi o pastor certo. Vi um pastor mudando realmente. Também de terninho, já que Jesus ia pregar de terninho? Vamos questionar. Vamos acordar, ligar o tic-tac. Desculpa falar assim, mas tem muita pessoa que precisa ligar mesmo o tic-tac. A gente vê, como eu disse ali antes, ali, muita pessoa ali que tá voando, entendeu? É, tá lerdando e tá achando que é salvo porque o pastor disse isso. Meu amigo, o pastor não sabe de nada. O pastor não sabe de nada, nenhuma obra de Deus. Ele só tá lá e muitas vezes pregando errado ainda. Você tem que buscar Deus com o seu coração. E Deus quer ver a sua busca, quer ver o seu andar. Se você seguir alguém, já era. O caminho da morte é a maioria e essa maioria segue a maioria. Não sigam. Busque. Leia, pesquise, investigue, ore, pense em Deus 24 horas. Não é errado isso. É o mundo que diz que é errado. O mundo, por exemplo, diz que é certo você, aquele treinador da Olimpíada, ficar 8 horas treinando. Mas se você dizer que busca Deus 8 horas por dia, ele não vai dizer que você é louco. Então, meu amigo, você decide. Se você quer Deus, se você quer o mundo. Se você quer amor, se você quer ouro. Meu amigo, entenda que há robôs aqui na planeta Terra. Há robôs e eles não conseguem entender a Deus de jeito nenhum. Eles vivem, mas eles vivem de um jeito robótico. Pode ver que há pessoas assim mesmo, que elas não pensam bem. Vamos supor, uma pessoa criou um fac, uma mulher ali, sei lá, qualquer coisa. A pessoa acha realmente que aquela. Nem consegue analisar que aquilo ali é um fac, entendeu? Não existe. Mesmo você escrevendo, cara, isso aqui é um fac, ele não vai entender o que você está dizendo. Ele vai escrever lá, gostosa, bonitona. Eles não conseguem pensar direito. Eles podem pensar direitinho na escola, pode trabalhar direitinho, porque é a vida assim. Mas na verdade, há um bloqueio neles. Mas é tu que Deus busca, entendeu? Na verdade, você evoluindo, Jesus disse: eu não vim buscar a paz, mas eu não vim dar paz,
mas eu vim trazer a espada. Você pegando a espada pode ajudar elas depois. E Deus quer que todo seu filho tenha vida, entendeu? Eles também serão filhos também. É o que eu entendi. A gente lutará por eles também. Mas você precisa entender que existe uma guerra, você precisa pegar a espada para ir lutar na guerra. Eles não conseguem entender que é uma guerra. Só que você entender que tem que viver nesse mundo e esperar seguir o mundo, entendeu? Se o mundo dizer A, eles estão seguindo o mundo. E assim, até morrer. Você tem que entender, você tem que entender que há uma guerra. A gente precisa pegar essa espada. Essa guerra também fala no Apocalipse. O mundo, que é o Satanás, ele também vai querer uma coisa. Ele vai querer plantar uma ideia que você tem que viver em paz com sua família e não falar nada de Deus, entendeu? Não ter nada de religião. É errado. Você tem que sua verdadeira família é Deus, entendeu? Todo mundo é seu irmão e é Deus. Simplesmente Satanás querendo plantar um novo sistema, entendeu? Por isso ele vai querer fechar a igreja, blá e tal, etc. Para evitar discussão, que isso é coisa do passado. Ele vai dar essas ideias aí. E pessoa do mundo vai querer, pessoa evolutiva, entende que Deus é tudo. Obviamente, ele coloca Deus acima de tudo. É tudo para perseguir, depois ele vai ter que querer caçar esse tipo de pessoa. Mas as pessoas já vão estar no refúgio, por isso investigue o refúgio. Vai haver um refúgio antes do arrebatamento. E para você chegar nesse refúgio, você vai ter que entender o que é batismo. Se não entender, já era. Você vai passar por muita coisa pior. Tudo para você entender, para não amar esse mundo. E Deus até disse, Apocalipse é trabalho dele. Ele deixa, e ele que fez não estacar em pedra aqui, entendeu? Tacar em pedra, castigar mesmo, para você entender que esse mundo aqui tá acabando o tempo e Deus não quer você nesse mundo. Se você passar por essas coisas é porque você não quis seguir e ir para esse refúgio. Você seguiu o pastor. Agora aguente, mas seja fiel a Deus. Bem, esse vídeo foi respondendo algumas perguntas, então pode fazer a sua. Eu garanto que vou conseguir responder. Eu fui preparado também para responder esse tipo de pergunta. E eu acabei de ler uma aqui e ela falava assim: por que Deus foi ruim no passado? Foi mal no passado? Na verdade, não foi bem Deus, eram anjos. Ah, tá. Mas como assim anjos? Ele estava dizendo que era Deus, porque é um pouco complicado, por exemplo, para anjo. Deus falava através do anjo, só que ele falava de maneira tão forte que às vezes o anjo achava que ele era o próprio Deus. E pelo que eu entendi, porque não tem em nenhum lugar escrito isso, Jeová significa Deus sobre aquele anjo. Enfim, os anjos estavam evoluindo também, entendeu? Como seres humanos. Eles estavam aprendendo mais de amor, estavam aprendendo mais de justiça. Vamos supor, Deus ali, por exemplo, falava, ó, tira aquele povo ali com tal cuidado. Mas o anjo, vamos supor que ele tava com medo. Eu já conversei com um anjo daquele tempo lá de Moisés, que falava que ele tinha medo de morrer. Ele achava que se as pessoas parassem de acreditar nele, acreditar em Deus, ele morria. Então, Deus deu um toque nele ali, tira aquelas pessoas de lá. Mas ele ficava desesperado, então ele fez aquilo que Deus pedia, mas desesperadamente. Falando desesperadamente, entendeu? Então é isso. Na verdade, por isso a gente vê essa transformação. Eles foram ficando mais bonzinhos. Jesus é o maior ser de luz. Ele está acima de todos os anjos, entendeu? É o maior, literalmente o maior, e é o topo. O verbo, e o verbo significa que está no tempo, que coloca a palavra no tempo. O Pai cria a palavra e ele coloca a palavra no tempo. A palavra significa vida. Exemplo: essa árvore existe porque Deus falou que existe. A palavra dele se torna vida. Então o Pai lança a palavra, vida, e Jesus coloca ela no tempo. Observe que ele diz que ele é a luz do mundo. E a luz, ela necessita de tempo, início e fim. Aliás, não tem fim, né? Mas tudo bem. Luz tem tempo, entendeu? E lembrando, para quem diz que para quem vive na cegueira dos crentes, que diz que só existe Jesus e acabou, lembre que Jesus é a luz do mundo, mas o Pai está acima da luz. E Jesus diz que o Pai é maior. O Pai é tão maior que invisível. Observe lá em Gênesis, que diz que Gênesis fala que no princípio era trevas e houve a luz. Jesus é a luz. Jesus é a luz desse mundo, a saída desse mundo para o Pai. A Bíblia diz que Deus criou tudo através da mão de Jesus. Os evangélicos só veem Jesus, entendeu? Os evangélicos, crentes. Na verdade, quando eu falo evangélico, eu falo crente, ou aquele crente chato que só vive no mundo e mal busca Deus, nem entende amor, quer saber de luxo.
Enfim, Jesus quando veio para esse mundo, ele já, por ele vir mais de cima, ele já via tudo acontecia. Então, ele já sabia sobre amor, etc. Mas nem só isso. Jesus até disse que todo ensino que ele ensinou, que ele ensinava, era o Pai que ensinou a ele. Então, Jesus disse que toda a glória, ele não quer nem glória nenhuma, ele quer que tudo seja dado ao Pai. Ou seja, ele não vem agradar a si mesmo, mas agradar ao Pai. Então, ou seja, você acha Jesus perfeito? Foi o Pai que ensinou ele a ser assim. E ele quer que se aponte ao Pai. Ele chama o Pai dele de seu Pai e ele chama o Deus dele de seu Deus. Então, observe que o mundo todinho quer que você não reconheça o Pai dele. O verdadeiro Deus, nosso Pai. Jesus também é Deus? Sim, porque o Pai quis. Eu já coloquei até o versículo, se não me engano aqui mesmo. Aquele que vocês crucificaram, o Senhor Deus o fez Messias, Senhor. Há uma pergunta aqui de uma pessoa falando que realmente não entendeu também o João 1.1, que diz que no princípio era o verbo, etc. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Realmente fica confuso. Principalmente porque a gente nasceu e os nossos pais já vêm colocando na nossa cabeça a palavra trindade. Não existe palavra trindade na Bíblia. A Bíblia realmente fala de três: Deus, Jesus e Espírito Santo, mas não fala que os três são um. É como se, por exemplo, Deus mandasse você mais dois anjos. Mas vamos supor isso. Mas aí o Satanás, antes de vocês chegarem, o Satanás já inventou uma mentira dizendo que vocês eram um só, para não entenderem nada. Assim, graças à palavra trindade, não entende João 1.1. Mas vamos usar o raciocínio. No princípio era o verbo a gente sabe que é Jesus. Mas no princípio, Deus é antes do princípio. Deus é alfa e ômega. Está no início e no fim, entendeu? Para Deus não há princípio. O Pai. Enfim, no princípio era o verbo, o princípio que Deus colocou nesse mundo aqui. Nesse mundo aqui tem de tempo. No princípio desse mundo de tempo. Observe que lá em Gênesis está escrito, como eu disse antes. Antes era trevas, no princípio era trevas, mas aí Deus criou a luz, criou Jesus. Observe que em João 17 Jesus diz que está do lado de Deus, Pai. E na criação do mundo dos homens. Enfim, João 1.1. No princípio era o verbo, Deus está acima do princípio. E então no princípio era Jesus. E o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. Porque Deus Pai quis isso. E ele estava no princípio com Deus. Não são dois aí, né? Por exemplo, ele estava no princípio com Deus, senão se fosse um aí, não precisava nem ele estava no princípio com Deus, só teria um aí. Só teria uma palavra dizendo que era ele só. Ele estava no princípio, só isso. Ele estava no princípio com Deus. Então aí já mostra que a trindade é mentira. Não é 3 em 1. Mas sim 3 ser. 3 pessoas distintas. Cada um pensa uma coisa. Tanto que o Espírito Santo visita Jesus. Jesus fica feliz com a visita do Espírito Santo. Se Jesus fosse o Espírito Santo, não tinha como visitar um ou outro. Um outro exemplo legal também de ver é que Jesus, a sua segunda vinda, ele diz que só o Pai sabe o dia, nem ele sabe. Então aí, a Trindade diz que o Jesus seria o Pai, né? Correto. Mas olha só, Jesus está falando que só o Pai sabe das coisas. Se ele fosse realmente o Pai, ele saberia. Agora eu te pergunto, para que palavra... para que seriam 3 em 1? Por que existe Pai, Filho e Espírito Santo? Para que 3 palavras se os 3 seriam um? Então era só uma palavra só, para representar os 3. Correto? Mas não é assim. É mentira do mundo. Tanto que não existe palavra trindade na Bíblia. Em João 1, você observar, você vai ver que Jesus é escrito com ele minúsculo na Bíblia. E ele maiúsculo somente ao Pai. Por exemplo, em João 1.3 mesmo está escrito Jesus, ele com minúsculo. Todas as coisas foram feitas por ele, minúsculo. E sem ele, minúsculo, nada do que foi feito se fez. A Bíblia realmente diz que o Pai fez tudo através da mão de Jesus. Ou seja, o Pai está acima de Jesus e usou a mão dele para fazer o mundo de baixo. Por isso Jesus leva ao Pai o mundo de cima. E agora, mais importante, para acabar com toda essa segura evangélica do Cristo crente. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse ele revelou. Ou seja, Deus não foi visto por ninguém, mas Jesus a gente vê. Mas está aqui escrito, o Deus que nunca foi visto, ele revelou o seu Filho. E quem crer nisso, que o Pai enviou o Filho,
será salvo, porque o mundo aqui, a cultura diz que o Pai não enviou o Filho. A cultura católica diz que nem para orar o Pai, que o Pai seria uma mistura aí de trindade. A cultura evangélica diz que só é Jesus. E está aqui. Quem crer que o Pai enviou o Filho será salvo. Que o Pai é invisível, que o Pai enviou o Filho e que o Filho leva ao Pai. Por isso Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim.